A vida em centros urbanos é, sem dúvida, bem perigosa. Grandes metrópoles guardam grandes perigos, riscos de acidente, poluição que envenena nosso corpo, estresse que envenena nossa mente, além, é claro, da violência e criminalidade que, infelizmente, é muito comum. Porém, as cidades se tornaram o habitat natural do ser humano. Durante os 6.000 anos de civilização, a nossa espécie se adaptou a viver em sociedade. E aqueles que tentam voltar às origens e explorar a implacável natureza de onde viemos podem acabar devorados pela mata. Maureen Leanuha Kelly tinha 19 anos quando desapareceu, em junho de 2013, enquanto acampava com os amigos. Esse caso não é particularmente famoso. Afinal, só nos Estados Unidos, 600 mil pessoas desaparecem todos os anos, e por volta de 15% nunca mais são vistas. Mas esse caso, infelizmente, teve um pequeno detalhe que chamou a atenção da mídia, sendo o motivo principal pelo qual ele ficou conhecido. No dia 9 de junho de 2013, Kelly mais um grupo de amigos estavam situados em uma área de acampamento, em Canyon Creek, na floresta de Guilford Pinnock. Quando por volta das 5 horas da tarde, Maureen avisou seus amigos que deveria ir em uma missão espiritual. Algo que ela já havia dito várias vezes antes. Ela era uma pessoa espiritual, e isso era um traço marcante de sua personalidade. Porém, o que ninguém sabia era que sua missão espiritual era, na verdade, andar pela floresta, sozinha, de noite, carregando apenas uma pochete com uma faca, fósforos e uma bússola. E mesmo assim, após saber que essa era a sua missão espiritual, seus amigos não tentaram impedi-la, pois eles sentiam que isso era algo que ela precisava fazer. Ela disse que iria demorar algumas horas, mas voltaria antes da meia-noite. Então ela partiu, entrou na mata, e após passar algum tempo depois da meia-noite, o grupo que estava com ela começou a ficar preocupado. E na manhã do dia seguinte, Kelly não havia retornado. Seus amigos então decidiram reportar o caso à polícia, que começou a busca no mesmo dia. As autoridades fizeram buscas ostensivas pela região onde a garota sumiu, e tudo o que encontraram foram pegadas descalças que seriam compatíveis com o pé de Maureen. Essas pegadas acabavam numa estrada de cascalho, e depois disso, nenhuma pista foi encontrada. Até mesmo cães farejadores foram colocados na busca, mas sem sucesso. E mesmo essas pegadas não puderam confirmar com 100% de certeza que eram dela. E você pode estar se perguntando, pegadas descalças? Como assim? Ela estava sem sapatos? E isso foi o que chamou a atenção da mídia. Maureen Kelly estava, na verdade, nua, sem roupa nenhuma. De acordo com seus amigos, ela se despiu, pegou somente a pochete, saiu andando e desapareceu. E por conta disso, ela ficou conhecida como a peladona que sumiu no mato, com a maioria massiva das matérias focando nesse aspecto. Algo que, obviamente, incomodou alguns amigos e familiares da moça. Porém, o que me chamou a atenção nesse caso não tem a ver com as vestimentas que ela tinha ou não, mas sim que tudo o que sabemos dessa noite são apenas os relatos desse grupo de amigos, e que não é possível saber quem ou quantas pessoas estavam com ela, pois nenhuma matéria esclarece quem é o grupo ou entrevista essas pessoas. Tudo o que sabemos sobre eles vem de entrevistas dadas pelo subxerife Dave Cox, que foi o porta-voz do caso, e declarou que as autoridades acreditavam na versão do grupo e que não há suspeita de crime algum. Por outro lado, uma amiga da moça desaparecida que foi entrevistada diretamente disse que, mesmo sendo alguém espiritual, sair despreparada assim não parece ser característico de Kelly. E nessa mesma entrevista, a irmã de Maureen disse que emprestou o próprio equipamento para que ela pudesse ir acampar com os amigos. E que, apesar de muito animada, ela não citou em momento algum que planejava ir nessa missão espiritual. Apesar de vários dias de busca, como eu disse, nenhum vestígio de Kelly foi encontrado. 2 dias após o início da operação, tiveram que interromper os esforços por condições perigosas, mas não foram especificadas exatamente o porquê, além do fato de ser um terreno muito ruim de andar, especialmente se estiver descalço. O uso de aeronaves não foi possível devido à densidade das nuvens que cobriam a área. Além do risco de chuva, a temperatura baixa nesses dias era algo que preocupava aqueles que estavam à procura.
Sabendo que Kelly estava supostamente despida, ela poderia facilmente sucumbir à hipotermia. Oficialmente, o grupo de amigos nunca foi considerado suspeito, e o ângulo do desaparecimento ter sido um crime, até mesmo por desconhecidos, nunca foi investigado. Devido às circunstâncias, muitas pessoas na internet especulam que o uso de entorpecentes era o motivo de todo mundo ter agido daquela forma. Kelly decidindo sair sozinha e despida, e o grupo de amigos só deixando que isso acontecesse. Porém, de acordo com o subxerife, não há evidências que os jovens estavam usando qualquer tipo de droga. Por último, em 2024 foram encontrados ossos humanos nessa mesma floresta, próximo de onde Kelly sumiu. Esses ossos foram investigados e descobriram que na verdade pertenciam a Christopher Zitzewitz, um homem de 31 anos que coincidentemente desapareceu alguns meses depois de Kelly, em setembro de 2013. Até hoje, nenhum vestígio de Kelly foi encontrado. No dia 8 de junho de 1985, um grupo de 4 escoteiros mais seu líder se preparavam para subir o Pico dos Mairins, no município de Piquete, São Paulo. Esse era um dia particularmente frio, no meio do inverno da Mata Atlântica, então também havia muita neblina dificultando a visão. Eles estavam na casa de seu Alfonso, uma residência na base da montanha, conhecida como Refúgio dos Mairins. Eles sairiam às 9 horas da manhã, em direção a um dos picos mais altos do estado. Oswaldo Lobeiro, Ricardo Salvione, Ramatiz Ron e Marco Aurélio eram os 4 adolescentes escoteiros, e seu líder era Juan Barnabeu Céspedes, um espanhol de 36 anos e naturalizado brasileiro. Já durante a subida, encontraram várias dificuldades. Juan não era familiarizado com o local e não tinha um mapa para se localizar, fazendo com que o grupo se perdesse algumas vezes e atrasasse a chegada a um lugar chamado Morro do Careca, que é como se fosse um checkpoint da trilha, um ponto de descanso. Nesse local, encontraram até mesmo barracas montadas de acampamentos, indicando que nesse dia não estavam sozinhos na montanha. Enfim, continuaram a subida em direção ao topo. Mas, durante esse caminho, entre o Morro do Careca e o topo da montanha, Oswaldo teria pisado em falso e machucado o seu joelho, fazendo com que ele ficasse com a mobilidade reduzida e impedindo que continuasse. Nesse momento, interromperam a trilha e fizeram uma pausa para analisar a situação e decidir um plano. Juan e Ricardo ajudariam Oswaldo a andar, enquanto Marco era suposto a ir descendo à frente do grupo para pedir ajuda, e também abrir caminho para a descida da montanha. Juan entregou para Marco um giz para que ele demarcasse o número 240 por onde passasse, indicando o caminho que o grupo deveria seguir. 240 era a identificação do grupo de escoteiros olivetanos. O grupo passou por algumas das marcações feitas pelo garoto. Porém, quando eles chegaram à bifurcação que leva para 2 caminhos, Marco havia demarcado 240 do lado esquerdo. Juan, porém, decidiu seguir pelo lado direito, o lado contrário de Marco. Decisão que foi até questionada pelos outros garotos, mas o líder se justificou dizendo que o caminho se encontrava no final e levaria ao mesmo lugar, o que não era verdade. O grupo de escoteiros se perdeu na volta à base e não chegaram ao Refúgio dos Mairins, mas sim na casa de seu filhinho, que os atendeu e informou ao grupo que estavam a 6 quilômetros do refúgio e se situavam no estado de Minas Gerais. Eles chegaram na propriedade de seu filhinho na madrugada do dia 9, cerca de 12 horas após o início da volta. Lá, encontraram a estrada que os levariam de volta para o refúgio. Durante a manhã do dia 9, após finalmente chegar ao refúgio, Juan esperava encontrar Marco na residência, mas descobriu que o menino não havia retornado ainda. Juan então decidiu procurar o garoto por conta própria. Ficou a manhã inteira buscando pelo adolescente no meio da mata. Acontece que em 1985 não existiam celulares, e mesmo telefones fixos não eram tão comuns de se ter no Brasil, ainda mais em áreas rurais, que infelizmente era o caso do refúgio. Por isso, a polícia não havia sido acionada ainda. Juan conseguiu a ajuda de mais algumas pessoas que se mobilizaram para procurar o menino, formando uma equipe de busca de 8 homens, que vasculharam a mata
até as 4 horas da tarde, quando uma forte tempestade obrigou os homens a recuar e cessar a busca. E finalmente, às 5 horas da tarde, acionaram a polícia, mais de 24 horas depois do último avistamento de Marco. A partir do dia 10 de junho, foram feitas buscas incessantes pelo jovem escoteiro. O pai de Marco, o Sr. Ivo Simon, era uma pessoa que tinha muitos contatos e conseguiu até a ajuda das Forças Armadas na Operação Marins. As buscas na região duraram por cerca de 28 dias e foram empregados centenas de pessoas, alguns helicópteros, um avião e cães farejadores. Mas infelizmente, nenhum sinal do garoto foi encontrado. E 5 anos após o desaparecimento, o caso foi oficialmente arquivado em 1990, com a conclusão do inquérito sendo que o garoto simplesmente fugiu por conta própria. Essa conclusão da polícia se dá por conta de testemunhas terem supostamente avistado Marco Aurélio após os acontecimentos, inclusive o motorista de ônibus, que afirma com toda certeza ter dado carona para o garoto. Essa explicação, obviamente, não convenceu a todos. Portanto, várias teorias foram formuladas do que poderia ter acontecido com o garoto. Eu comentei sobre o frio, mas talvez não tenha enfatizado o quão frio estava. Estamos falando da noite mais fria do ano, de um dos invernos mais frios da história do Sudeste brasileiro. Para se ter uma ideia, nevou em algumas regiões do Rio e Minas Gerais nesse ano. Além do frio, houveram fortes chuvas, o suficiente para obrigar homens adultos e experientes em navegação no mato a recuarem. Então imagine as chances de um jovem de 15 anos. Mas tem algo ainda mais curioso que ocorreu durante o período de busca. Um incêndio na mata. Sim, nessas condições de frio e chuva, ainda houve um incêndio de grandes proporções no Pico dos Marins, 3 dias após o início das buscas. O que, no mínimo, é uma coincidência bem suspeita. Algo que eu propositalmente não citei até agora é o fato que o menino Marco Aurélio era cego. Bom, parcialmente cego. Um olho, ele não enxergava quase nada, e o outro enxergava uns 50%. Então muitos acreditam que o rapaz pode ter se perdido e caído em algum dos buracos ou valas existentes nessa floresta. Algumas dessas valas foram exploradas, porém eram tão fundas que a corda acabava antes de chegar no fundo. Na região onde o garoto se perdeu, é possível encontrar animais capazes de atacar um ser humano, como lobos-guará e algumas espécies de onça. Porém, predação animal de qualquer tipo deixa vestígios. Sobram partes do corpo ou pedaços de vestimentas, coisas que não foram encontradas. O primeiro suspeito, obviamente, é Juan. O despreparo e decisões questionáveis levaram alguns a duvidarem da versão que ele apresentou. Além disso, os escoteiros relataram que, quando Marco desceu a montanha para buscar ajuda, Juan teria acompanhado o menino até certo ponto e depois voltado para buscar Osvaldo e os outros. O fato de que propriedades privadas da região não foram vasculhadas levanta a hipótese de que algum morador pode ter sido o responsável pela morte do rapaz, até mesmo de forma não intencional. Veja bem, quando Juan e os escoteiros chegaram à propriedade do seu filhinho na madrugada, o dono da propriedade os recebeu armado, por achar que podiam ser bandidos. Então, não é difícil de imaginar que alguém pode ter atirado em Marco e logo em seguida viu que helicópteros e até o exército estavam procurando o garoto. Ficou com medo e não disse nada. Ainda considerando que nenhuma propriedade foi vasculhada, outra hipótese polêmica é de que Marco havia chegado sim até o refúgio, mas estando sozinho foi morto por Afonso, o dono do refúgio, ou até mesmo seu filho. Mas o que o filho dele tem a ver com isso? Aparentemente, o filho dele sofria de algum transtorno psicológico, e a ideia é que esse rapaz teria se assustado com o Marco durante a madrugada e o matado sem querer. Então o pai decidiu esconder o corpo com medo do que poderia acontecer com o filho. Essas hipóteses surgiram recentemente, por meados de 2021. Fez o caso ser reaberto e a propriedade foi escavada, mas nada foi encontrado. E o delegado responsável pelo caso chegou a desmentir que Afonso e sua família fossem culpados. A última hipótese é que ele foi morto ou sequestrado por algum desconhecido,
já que naqueles dias a montanha estava bem movimentada com turistas. Mas na época essa hipótese não tinha tanta força. Então desconhecidos que estavam na região não foram entrevistados ou investigados. Algo muito interessante aconteceu na noite do dia 9. O grupo estava jantando, junto com a família do Sr. Afonso, quando ouviram apitos e gritos vindo do lado de fora. Sabendo que Marco tinha um apito, Juan correu em direção à mata e diz ter visto uma luz forte que piscava. Era branca, mas um pouco azulada, e ao chegar próximo, a luz já havia sumido. Somente Juan e os escoteiros afirmam ter visto isso. Afonso nega ter visto qualquer coisa. Coronel Percy Harrison Fawcett, nascido em 15 de agosto de 1867 na Inglaterra, foi um geógrafo, arqueólogo, cartógrafo e militar britânico. Fawcett passou boa parte de sua vida servindo a artilharia real da Inglaterra, sendo até mesmo espião do MI6, o Serviço Secreto Britânico. Em 1901, Percy se juntou à Real Sociedade Geográfica, a RGS, uma instituição científica focada em avanços na geografia. Sua primeira expedição para terras sul-americanas foi a mando da RGS em 1906. Sua missão era mapear a região da fronteira entre Brasil e Bolívia, sendo uma instituição terceirizada para não ser influenciada por interesses locais. Durante suas empreitadas, chegou a descrever encontros com criaturas misteriosas, como aranhas gigantes, híbridos de gato e cachorro, porém até hoje, a existência de tais animais não é comprovada. Entre 1906 e 1914, Percy já havia feito 6 expedições pela Amazônia. Conhecia bem a área e tinha contato amigável com muitos povos indígenas da região. Estava até mesmo convencido que existia uma cidade perdida na Amazônia. Cidade essa que ele intitulava como Cidade Z. E após ficar sabendo do manuscrito 512 e a história da cidade perdida na Bahia, teve ainda mais certeza de que a floresta escondia um grande segredo e ficou obcecado em desvendar esses mistérios. Porém, algo atrapalhou seus planos. Em 28 de julho de 1914, começava a Primeira Guerra Mundial, e a Grã-Bretanha fazia parte do conflito. Coronel Percy Harrison Fawcett, com quase 50 anos de idade, tomado pelo senso de dever ao seu país, volta para a Inglaterra e serve na guerra. Mesmo não sendo obrigado, ele foi voluntariamente. 2 anos após o fim do conflito, em 1920, Percy consegue então retornar ao Brasil e organiza uma expedição solo com o intuito de encontrar a tal Cidade Z. Só que essa expedição acabou em fracasso, com ele sendo levado a sacrificar o seu próprio cavalo por conta de um acidente que quebrou a perna do animal e não pôde prosseguir viagem. Anos após essa tentativa fracassada, Fawcett montaria mais uma expedição em 1925. Há rumores de que, apesar dele pertencer a uma família rica, não estaria nas melhores condições financeiras, e essa expedição teria sido bancada por terceiros. Digo isso pois, ao contrário de outras expedições, nessa, ele optou por levar o próprio filho, Jack Fawcett, e um amigo do rapaz, chamado Riley Rimmel, ao invés de contratar homens experientes. Sua justificativa era que os rapazes eram jovens e fortes, mas talvez o financeiro tenha influenciado sua decisão. Antes mesmo de partir, Percy conversou com a sua esposa, Nina Fawcett, e pediu que, caso ele desaparecesse, não era para mandar ajuda nem tentar resgate. E enfim, a comitiva partiu de Cuiabá com o intuito de chegar até o rio Xingu. O grupo era composto por Percy, Jack, Riley, 2 ajudantes brasileiros, 2 cavalos e 8 mulas, sendo 3 mulas de sela para cavalgar, 4 mulas de carga e uma mula madrinha que ajudava a manter o bando junto. Assim como todas as outras expedições, ele escrevia cartas para sua esposa e, em sua última correspondência, ele escreveu que o grupo trilhou até um local que ele apelidou de Campo do Cavalo Morto, que era onde sua penúltima expedição havia fracassado. Nesse local, foi decidido que os homens iriam se separar. Os ajudantes brasileiros e seus cavalos voltariam, e Percy continuaria a jornada com os rapazes e as mulas.
ele estava muito otimista, apesar de admitir que não tinha tanta energia quanto os mais jovens, e também demonstrava uma certa preocupação em relação a Riley. Dizia que o rapaz estava com o joelho ferido e se recusava a retornar com os brasileiros, querendo prosseguir viagem. Nessa última carta, ele escreve suas coordenadas incorretas, uma diferença de 2 graus sul. Não sabemos se isso foi um erro proposital para impedir que fossem em busca dele, ou se foi um erro genuíno. Ele também escreve que estão prestes a entrar em território ainda não explorado e termina com "Você não precisa temer fracasso algum", reforçando sua confiança. Após essa carta, o grupo desapareceu e nenhum traço deles foi encontrado. Mesmo com várias buscas sendo feitas e o caso ganhando muita atenção midiática até para a época. E se essa história parece familiar e de certa forma hollywoodiana, é porque realmente é. A história do coronel inspirou diversas criações de personagens exploradores e histórias fantasiosas. Muito provavelmente foi a inspiração para a criação de Indiana Jones. Mas afinal, o que aconteceu com eles? As últimas pessoas a supostamente verem o grupo foram os índios Galápagos. Eles afirmaram que os 3 passaram pela tribo e depois continuaram em direção leste, e que conseguiram ver a trilha de fumaça feita pelos acampamentos dos exploradores, e após 5 dias não viram mais essas trilhas de fumaça. Há muitas teorias sobre o destino de Percy Fawcett. O grupo pode ter morrido por ataque animal, não ter conseguido comida e sucumbido à fome e fraqueza. Os rumores de que o grupo foi atacado por tribos hostis e até mesmo canibais são muito recorrentes, mas sem nenhuma comprovação. Há aqueles que acreditam que o grupo tenha sobrevivido e se integrado a alguma tribo da região, ou até mesmo encontrado a mítica Cidade Z. A última coisa concreta que temos de Percy é que um anel de sinete com o lema da família Fawcett apareceu em uma loja de penhores em Cuiabá, lá em 1979, e sua família prontamente reconheceu como sendo de Percy. Mas como ele chegou lá, ninguém sabe. É irônico que um homem tão determinado a desvendar um grande mistério da Amazônia acabou ele mesmo se tornando um. Era um dia ensolarado de primavera, nas montanhas do Parque Nacional Great Smoky. A data era 14 de junho de 1969, Dia dos Pais, e Clyde Martin havia levado sua família para Spence Field, um belo campo na montanha, que fica na divisa entre o Tennessee e a Carolina do Norte, para fazerem sua comemoração anual. A família Martin tinha a tradição de todo ano, no mês de junho, trilhar até Spence Field para apreciar a natureza, acampar, fazer reunião em família. Clyde estava acompanhado de seu filho, William, e seus netos, Douglas, de 9 anos, e Dennis, de 6. Além disso, os 4 irmãos de Clyde, com suas famílias, também estavam em Spencer Field, formando um grupo de dezenas de pessoas em um grande acampamento. Durante a tarde, Dennis e Douglas estavam brincando com 2 primos, quando tiveram a ideia de assustar os adultos. Os garotos iriam se esconder e se agachar por trás dos arbustos e depois surpreender os membros da família. Dennis, porém, não estava vestido de forma adequada para a tarefa. Ele estava usando uma camiseta vermelha, shorts verdes e sapatos Oxford. Então, ele se destacava de longe no meio do cenário verde. Decidiram que Douglas e os primos iriam em direção sul do acampamento, enquanto Dennis iria na direção nordeste. Os adultos obviamente perceberam tudo isso e conseguiam ver os meninos se escondendo. E mesmo assim, decidiram entrar na brincadeira, fingindo se assustar quando Douglas e os primos pularam de trás dos arbustos, gritando e rindo. Porém, 5 minutos se passaram e... cadê o Dennis? O garoto não tinha saído de trás dos arbustos para assustar ninguém. Logo, William e Clyde começaram a chamar pelo garoto. Assim que não receberam resposta, a família foi aos poucos se espalhando pelo campo e procurando por Dennis. Como era possível? O garoto foi visto nem 5 minutos atrás. Ele estava usando uma camiseta vermelha no meio do campo. Como pode alguém sumir assim? O avô de Dennis, o Sr. Clyde, decidiu seguir a trilha ao norte até chegar num posto da guarda florestal para avisar do sumiço do garoto. O pai, William, enquanto procurava por Dennis, encontrou pessoas trilhando,
mas ninguém tinha visto o garoto. O belo dia ensolarado na montanha havia se tornado cinza, escuro e frio. Não só metaforicamente para os Martin, mas também literalmente, pois ao anoitecer a temperatura caiu bastante. As nuvens começaram a se formar e a ventania anunciava a tempestade que estava por vir. A natureza demonstrou toda a sua indiferença em relação à família Martin, assim como fez o Marco Aurélio, e transformou trilhas em rios de lama e aguaceira com tempestade carregada de ventos e trovões, fazendo com que as buscas fossem interrompidas. No dia seguinte, reiniciava-se a operação em busca de Dennis Martin. A primeira manhã contava com 240 pessoas, 9 viaturas, 3 caminhões e mais um helicóptero para transporte. Vasculharam trilhas, o campo, canais de drenagem e escoamento de água, entrevistaram todos que vinham nas trilhas, mas sem sucesso. Rapidamente, a operação foi tomando proporções maiores ainda. Para se ter uma ideia, no dia 18, 5 dias após o sumiço, eles contavam com 615 pessoas, mais do que o dobro do início. E a movimentação de helicópteros era tanta que 2 heliportos diferentes foram montados. Eles tinham 4 aeronaves à disposição, mas que não podiam voar por conta do tempo ruim. De acordo com quem estava participando da operação, nesses primeiros dias, a sensação era de que a qualquer momento eles iriam encontrar Dennis. Então acabaram deixando a empolgação tomar conta e não conseguiram organizar direito tanta gente. Muitos nem eram voluntários experientes, fazendo com que fosse necessário uma triagem para determinar quem entraria nas buscas. No 8º dia, a operação ficaria conhecida como a maior operação de busca e resgate da história do parque, e uma das maiores dos Estados Unidos até os dias de hoje. 1.400 pessoas estavam lá, simultaneamente procurando o menino. Um raio de quase 2 quilômetros de onde Dennis sumiu já havia sido examinado e reexaminado exaustivamente, mas as buscas, em sua totalidade, já estavam cobrindo 145 quilômetros quadrados em um raio de quase 7 quilômetros. Após 16 dias de busca, no dia 29 de junho de 69, a operação seria oficialmente encerrada. Foram milhares de voluntários, várias buscas aéreas, cães farejadores, acampamentos montados no meio do mato e nada adiantou. As chances do menino ter sobrevivido sozinho era 0, e independente do estado em que se encontrasse, ficou claro que o garoto já não estava mais ali. A hipótese mais aceita é de que Dennis teria sucumbido aos elementos devido à chuva e o frio na noite que desapareceu. Mas o que não se encaixa muito bem nisso são alguns pontos. Por exemplo, Dennis era fisicamente hábil e conseguia andar pelas matas, só que ele tinha um leve atraso no desenvolvimento e ele frequentava aulas para crianças com necessidades especiais. E não vamos esquecer, ele tinha 6 anos de idade. O quão longe uma criança consegue andar em uma região montanhosa antes que anoiteça? Pois acho muito difícil que ele continuou andando durante a noite e com chuva. A reação de qualquer criança nessa situação seria ficar paralisada de medo e, no máximo, procurar algum lugar para se esconder. E como todo o sistema de escoamento foi cuidadosamente vasculhado, sabemos que ele não foi arrastado pela enxurrada. E a área onde ele sumiu foi meticulosamente vasculhada. Então sabemos que ele não estava por ali. A região onde Dennis sumiu é um lugar que tem muitas trilhas. E seria um caminho lógico a seguir. É mais fácil do que andar pelo mato e uma hora você chega em algum lugar ou encontra alguém. E seguindo a hipótese de que o garoto se perdeu e estava seguindo alguma trilha aleatória, é plausível que ele tenha encontrado alguém. Clyde e William encontraram pessoas nas trilhas. Por que Dennis não encontraria? O pai de Dennis passou a acreditar com toda certeza que, na verdade, seu filho tinha sido raptado por alguém, e que essa seria a única explicação lógica. Devido à escala da operação, essa hipótese não foi descartada. Muito pelo contrário. Por se tratar de uma área entre 2 estados, o FBI, que é a Polícia Federal Americana, passou a investigar essa possibilidade, mas também não retornou nada. As pessoas que estavam acampadas próximas à família Martin foram interrogadas e não houve nenhum suspeito. Teve um relato de um fotógrafo que estava pela área de Sea Branch e ouviu o grito de uma criança desesperada. E logo após, viu um homem sujo e mal cuidado vindo da direção de onde veio o grito. Esse homem estava se escondendo para não ser visto e depois entrou em um carro branco e foi embora. Entretanto, devido à distância entre os 2 locais, foi determinado que tal homem não conseguiria ter raptado Dennis e andado até o local e horário em que foi visto. Então esse relato não foi investigado.
Por último, a ideia de que ele foi vítima de um ataque animal também foi considerado devido à movimentação mais agitada dos ursos naquele ano. Mas, novamente, nada do garoto foi encontrado. E até mesmo fezes de ursos que foram encontrados na região eram levadas para análise e não encontraram traços de DNA humano. O pai de Dennis, o Sr. William Martin, faleceu em 2014, sem descobrir o que aconteceu com seu filho. A natureza é bela, mas jamais pode ser subestimada. Isso vale não só para montanhas e florestas, mas para qualquer elemento da natureza. Esses casos tinham um tema de natureza verde. Porém, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer uma parte 2, ou então fazer com um tema diferente como mistérios do oceano, neve em inverno ou até desaparecimento em cenário urbano. Sugestões são sempre bem-vindas. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui e pedir somente uma coisa para você, que comente aqui embaixo algo que te deixa intrigado. Pode ser um mistério, um acontecimento histórico ou até mesmo um relato pessoal. Então é isso, siga curioso e até a próxima.